canal já tem 12 anos, na verdade, mais de 12 anos. E a gente começou dando aula de cavaquinho, eu era músico lá em Brasília, né? É difícil falar que eu era, né? Porque músico, tá a gente entranhado. já é, enfim, nasce músico e eu acredito que a gente até o fim vai como músico. E aí, para não parar de tocar, eu comecei a dar aula de cavaquinho, porque eu arrumei emprego, aí sabe aquelas coisas da vida que a gente tem que escolher, né? Ou a vida, enfim, familiar, ou apostar num sonho, então preferi a vida familiar, mal eu sabia que era o caminho para a vida profissional também andar, né? E aí, para não parar de tocar, eu comecei a dar aula na internet e daí eu comecei a me aperfeiçoar nessa questão digital, né? Entender como é que funcionava o YouTube, como eu poderia atrair mais público, como eu poderia fazer daquilo uma renda. Mas isso depois de muitos anos, sabe? É até uma dica que eu dou pra galera que começa com a internet. Não tenha pressa de ter resultado, sabe? Porque existem os casos assim atípicos, né? De em meses alcançar o resultado, mas o normal é demorar, né? E o meu caso demorou bastante. Só que eu curti muito o processo, sabe? Eu acho que quando a gente curte o processo fica menos penoso, sabe? Então foram 10 anos buscando, acho que 8 anos, tá? Depois começou a dar resultado. Ou seja, tem que ter aí, além de uma persuasão, né? Você tem que ter uma paciência. E esses 8 anos era dando aula ou não? Você já tinha Não. partido para outra vertente ali? Que horas que você mudou aí? Isso, foi o seguinte, porque eu sempre fui muito ambicioso no bom sentido, sabe? Então, quando eu vi que eu tinha batido no teto em relação ao número de inscritos para aula de cavaquinho, falei, cara, eu preciso ampliar isso. Então, aí eu comecei a buscar os músicos, né, de outros instrumentos. Então, produtores, guitarristas, percussionistas, e aí fui aumentando o leque das entrevistas. Nesse meio tempo, eu tive a ideia de gravar os acústicos. Aí eu já comecei a enveredar por outro lado. É meio confuso, mas vai fazer um sentido. Então, os acústicos foi eu pensando o seguinte, cara, eu já tô atingindo os músicos com as aulas de instrumentos, com as entrevistas com os músicos, mas eu quero atingir aquele cara que, de repente, não toca nada, mas curte o samba. E aí eu tive uma ideia de gravar um acústico, eu tocando e montando uma banda e trazendo um cantor para se apresentar e gravar isso, né? Dessa forma que a gente tá aqui, parado as câmeras ali. Junto com a entrevista também já. Junto com a entrevista. Aí eu tive a sacada, a ideia de chamar alguém, um cara que eu ganhei uma amizade muito grande, proximidade muito grande, foi o Thier, que é um irmãozaço que eu tenho assim. E aí tive a ideia, chamei ele. Falei, Thier, tô com essa ideia aqui, cara. Eu vou tocar o cavaco, vou montar uma banda aqui, você vem e canta as músicas que você quiser. Ele topou na hora, levei ele pra Brasília. Ali eu sinto que foi a grande virada da minha vida no YouTube, sabe?